Esse vídeo será dividido em duas partes. Você está assistindo a parte 2. Recomendamos que antes de prosseguir nesse vídeo, você assista a parte 1. O tempo passou. Maximiliano e Charlotte se sentiam frustrados como monarcas. Eles não exerciam nenhum papel de destaque entre este, e como jovens ansiosos, eles desejavam governar ou comandar uma nação, pois ambos haviam sido treinados para reinar. No ano de 1860, o castelo e os jardins de Miramar finalmente ficaram prontos. Lá, o casal viveu durante 3 anos. Não sabemos o motivo, mas a princesa Charlotte e o arquiduque Maximiliano não tiveram filhos. Frustrado por ser um mero arquiduque, o jovem caiu em uma depressão profunda. Em 1863, o casal recebeu uma grande proposta do imperador Napoleão III, que os convidou para serem imperadores do México. Maximiliano ficou muito animado com a ideia, mas disse que só se tornaria soberano da nação mexicana se o povo assim desejasse. Napoleão III mentiu e afirmou ao jovem casal que o povo mexicano desejava ter um imperador e uma imperatriz. Mas a verdade era que o México já tinha um governante, o presidente Benito Juárez, que havia deixado de pagar os grandes impostos que o México era obrigado a pagar a vários reinos europeus. A França, para tentar conseguir de alguma forma o dinheiro, colocou Maximiliano como imperador, e em troca ele pagaria tais impostos chamados moratória. Com uma grande ilusão criada por Napoleão III, o agora então imperador Maximiliano do México seguiu em direção à América para governar sua nova pátria junto à sua esposa, a princesa Charlotte, que acabou mudando seu nome para Carlota, uma forma de se aproximar do povo mexicano. Ninguém havia contado a Carlota ou Maximiliano, mas sua aceitação da coroa mexicana significava que ele teria que abrir mão de todos seus direitos à nobreza na Áustria. O jovem casal só descobriu essa troca amarga quando estavam prestes a partir. Ao chegar no México, o imperador Maximiliano e a imperatriz Carlota foram recebidos por uma grande nobreza que apoiava a monarquia mexicana. Entretanto, essa nobreza não representava o povo que, em sua maioria, apoiavam a República e, consequentemente, o presidente Benito Juárez. O jovem casal estabeleceu residência no luxuoso castelo de Chapultepec, na cidade do México, e realizando uma coroação bombástica para si próprios na Catedral Metropolitana. Foi uma época feliz no início. Como não tinham filhos, eles acabaram adotando 2 meninos em 1865, chamados Agustín e Salvador de Iturbide. Maximiliano via o Império Brasileiro como maior inspiração e modelo de governo nos trópicos. O imperador afirmava: "O Brasil desperta a inveja do Novo Mundo." Ele chamava Dom Pedro II de irmão e em carta afirmava: "Tenho pensado nas similaridades que reinam entre nossos 2 países. E todo o meu desejo é seguir a via traçada por Vossa Majestade para obter bons resultados." O imperador Maximiliano acabou pagando a moratória à França, e depois disso, tudo começou a dar errado. Max acabou perdendo o apoio da nobreza e não conseguia de forma alguma se aproximar do povo mexicano. Logo, a imperatriz Carlota e o imperador Maximiliano sofreram um grande golpe, pois a França retirou suas tropas do México, os deixando praticamente sozinhos, sem segurança e sem apoio no continente americano.
Além disso, os Estados Unidos da América não queriam que um monarca europeu governasse alguma nação americana. Eles passaram a apoiar o presidente Benito Juárez em derrubar a monarquia no México. A imperatriz Carlota, percebendo toda essa movimentação no Império Mexicano, realizou o primeiro de seus muitos atos desesperados. Ela fugiu para a Europa, levando consigo joias, quadros, roupas, cartas e diários. Na França, ela tentou marcar audiências com o imperador Napoleão III, que passou a ignorá-la. Nesse momento, a imperatriz começou a ter repentinas crises de personalidade e momentos de inconsciência. Depois de ficar sabendo que a imperatriz estava na cidade, Napoleão III inventou uma desculpa. Ele enviou um telegrama alegando uma doença horrível e pediu para que Carlota ficasse o mais longe possível. Essa grande mentira não impediu a jovem imperatriz, e ela reservou um quarto no luxuoso Grande Hotel em Paris, forçando Napoleão a apresentar uma nova defesa. Em vez de ir pessoalmente ao hotel, Napoleão mandou sua esposa, Eugénie de Montijo, para falar com a imperatriz, tentando convencê-la a desistir e aceitar o seu triste destino. Carlota não deixou ser intimidada e exigiu falar pessoalmente com Napoleão III. Milagrosamente, ela conseguiu marcar 3 audiências com o monarca, mas todas foram com respostas negativas. Em certo ponto da conversa, a imperatriz Carlota até se jogou de sua cadeira, chorando como uma criança e soluçando por horas, à beira da loucura. Totalmente desolada, Charlotte ficou 2 dias sem sair do quarto do hotel e se recusou a comer, com medo que espiões estivessem atrás dela. Sem saída, ela tentou de todas as formas salvar a vida de seu marido e restabelecer seu império no México. Mas diante dessa dura verdade, uma mudança começou a ocorrer na imperatriz. Ela falava palavras desconexas e fazia discursos longos cheios de incoerência. Tudo ia de mal a pior, até que o imperador Maximiliano foi preso, ficando por 1 mês em Santiago de Querétaro, um lugar distante da capital. Poucas horas antes de ser assassinado, Maximiliano se confessou com o padre e conversou com seu médico. Nesse momento, ele tirou um colar com a imagem da Santíssima Virgem Maria que carregava consigo e pediu que o médico entregasse esse colar à antiga imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg, pois seus últimos pensamentos ainda eram em sua filha, a princesa Maria Amélia. Nesse mesmo fatídico dia 19 de julho de 1867, o imperador acabou sendo fuzilado. Ele deu algumas moedas de ouro aos soldados republicanos, pedindo em troca que não atirassem em seu rosto, para que sua mãe o pudesse reconhecer. Junto a Maximiliano, morreram também seus 2 grandes amigos e apoiadores, os generais Tomás Merria e Miguel Miramón. Dizem que antes de ser fuzilado, o imperador Maximiliano disse: "Eu perdoo a todos e peço a todos que me perdoem. Que meu sangue que está para ser derramado seja para o bem do país. Viva o México! Viva a independência!" Em seguida murmurou: "Pobre Charlotte." Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Depois de uma morte tão violenta e repentina, o governo republicano mandou embalsamar de forma mal feita o corpo do ex-imperador. O presidente do México não autorizou a liberação do corpo para a Europa sem um pedido oficial da família Habsburgo-Lorena.
Se o imperador Francisco José tivesse redigido esta carta com um pedido ao presidente Benito Juárez, ele estaria automaticamente reconhecendo a República Mexicana como nova forma de governo. E então começou uma briga política pelo reconhecimento da República Mexicana e pelo corpo de Maximiliano. Enquanto isso, a imperatriz Carlota decidiu recorrer à última pessoa na face da terra que poderia lhe ajudar. Ela foi até Roma implorar o apoio do Papa Pio IX. Chegando lá em uma tarde fria, Carlota já demonstrava não estar nada bem de saúde psicológica. O Papa, de início, evitou receber a imperatriz mexicana. A monarca disse então que seria capaz de dormir uma noite na porta do Vaticano, sob o chão frio. O Papa, assustado com a atitude da princesa, deu a ela um dos aposentos do palácio, onde Charlotte dormiu por uma noite. Depois de muita insistência, ela conseguiu uma audiência com o Papa. Infelizmente, o líder religioso disse que iria orar pela alma de Max e que não poderia fazer nada pela causa da imperatriz. Ao ouvir tais palavras, ela entrou em colapso nervoso instantaneamente. Ela passou a suspeitar que todos à sua volta estavam a espionando e tentando envenená-la. Não temos certeza se isso é verdade, mas relatos afirmam que a imperatriz Carlota roubou uma taça de ouro no Vaticano, que passou a usar para beber água das fontes que encontrava nas ruas, pois não confiava em ninguém e acreditava fielmente que espiões queriam envenená-la. Nessa altura, o imperador Maximiliano já havia sido fuzilado no México e os médicos aconselharam a família da imperatriz a não contar sobre o assassinato de seu marido. Ela passou a acreditar que Max ainda estava vivo e bem. A imperatriz Carlota tinha muitas esperanças em voltar à América e salvar a vida do imperador Maximiliano. Por muitos anos, a família de Charlotte escondeu a tragédia por conta de sua saúde mental frágil. Dessa forma, ela não sabia que estava viúva e que oficialmente não era mais uma imperatriz. Com muito esforço, o corpo de Maximiliano foi enviado à Europa, onde foi recebido por seu irmão, o imperador Francisco José. 7 meses após a morte, o caixão finalmente chegou a Viena. O corpo estava em um estado tão exorbitante que não se podia mais esperar pela mãe. Enquanto isso, a imperatriz Carlota enviava cartas para seu marido. Cartas essas que eram extraviadas e falsificadas com a resposta de Maximiliano, dizendo que estava bem. Com o passar do tempo, a imperatriz começou a recuperar sua saúde mental. E então, os médicos e a família decidiram contar para ela toda a verdade sobre o fuzilamento do imperador Maximiliano do México. Nesse momento, a imperatriz Carlota enlouqueceu subitamente e nunca mais recuperou sua saúde mental. Clique no sininho para ativar as notificações. Sabemos que ela obsessivamente guardou todos os pertences de Maximiliano até o fim de sua vida. Embora muitos atribuam isso ao estresse emocional que ela sofreu, o psiquiatra Joseph Gottfried von Riedel a examinou e a diagnosticou como louca. A princesa belga viveu por 60 anos reclusa no castelo de Buchau, onde acabou falecendo no dia 19 de janeiro de 1127. A princesa Maria Amélia nasceu em 1831 e faleceu vítima de tuberculose aos 21 anos em 1853. O imperador Maximiliano do México nasceu em 1832 e foi assassinado aos 35 anos em 1867. A imperatriz Carlota do México nasceu em 1840
e faleceu completamente louca aos 86 anos em 1927. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.